disponibilizar ou não. Eu fiz um roteiro para a gente conseguir conversar sobre afasia, e aí bate-papo, interação, né, entre interlocutores. Eu espero muito que vocês participem. A ideia é que a gente fale desde lá do inicinho o conceito, né? Se vocês entendem o que é afasia, qual é o conceito de afasia. A afasia, ela é uma doença, ela é um sintoma de uma doença, né? O que é afasia? As avaliações, né? Como que se faz uma avaliação de afasia? Quais são os tipos de afasia? Como que eu dou o diagnóstico de afasia? Deixa eu admitir aqui, isso. Como a gente escreve, por exemplo, num relatório, nós fonoaudiólogos, né, que afasia é essa, como que a gente escreve isso, e a abordagem terapêutica, como que em volta a abordagem terapêutica em afasia e a alta. Então, a ideia é falar desde o conceito de afasia, para quem tem dúvida, até a alta do paciente, tá? Mas é espécie bate-papo, não é uma aula. Então, eu vou precisar da interação de vocês para acontecer como bate-papo. Eu coloquei um período máximo de 2 horas, mas provavelmente a gente não vai gastar esse tempo todo, né, para falar, e aquelas pessoas que tiverem aqui, eu posso tirar dúvidas específicas, né, de acordo com o que vocês forem pontuando, inclusive de terapia. Ok? Pode ser assim? Pode. Eu sei que vocês fizeram prova, né? Estão em semana de prova, eu acho, estão bem cansados. Mas não adianta, vocês vão atender paciente na vida de vocês, né? Ou lá na clínica ou na vida mesmo. E a afasia não tem como fugir, né? Ou você vai pegar na clínica, pode ser que você pegue na clínica, né? Da faculdade, na clínica escola, e não tem como fugir muito, não. Então, a ideia é começar pelo conceito. Vocês têm alguma dúvida? Boa noite, querida. Vocês têm alguma dúvida sobre o que é afasia? Se um leigo chegar para vocês hoje e perguntar: é que eu vi que está no mês da afasia, o que é afasia? O que vocês falariam para esse leigo? Bom, mais ou menos. O que eu entendi, assim, foi um pouco passado por cima, é que é uma alteração de fala e cognição que pode ser provocado por uma lesão ou um AVC. Assim, é bem por cima do que eu sei, assim. Tá. É uma alteração de fala e cognição que pode ser, vou usar sua fala, tá? Que pode ser gerado por uma lesão ou por um AVC, é isso? É, por aí, é o que eu entendi, mais ou Tudo menos. bem, a gente vai pegar essa sua fala e vamos trabalhar em cima dela, tá? Primeiro, a afasia é uma alteração de linguagem. Linguagem. Mas e cognição? Mas a cognição, ela está atrelada à linguagem. Mas a afasia, o conceito dela é linguístico. Ah, mas tem prejuízo de memória, tem... Ok, mas isso aí é outro departamento, embora ande juntinho. Mas a afasia em si, né, o conceito da afasia é uma alteração de linguagem. Que linguagem é essa, Emília? É uma linguagem receptiva, ou seja, que o paciente entende, ou expressiva, que é aquilo que ele se expressa para os outros entenderem, tá bom? Então, a afasia é uma alteração de linguagem, ponto. Linguagem. Aí você pode abrir, ou parêntese, né? Receptivo e expressivo, porque essa é a linguagem, né? E aí, se a gente pensa nessa linguagem, nessa alteração de linguagem, ela é oriunda de uma lesão, ponto. Se é por AVC, se é por exemplo, né, uma meningite, sabia que uma meningite pode trazer uma infecção
mais generalizada, nível cortical, e trazer danos neurológicos. Se é mais raro, mas pode acontecer. Se é por toxicidade medicamentosa, se essa lesão ela é porque ela foi lá para. Vamos viajar agora na maionese, tá? Se a pessoa foi para a China, chegou lá, tinha um espadachim e deu uma espadada na cabeça da pessoa. Não importa se é por um AVE, né, um acidente vascular encefálico, porque AVC, esse é o nome AVC, ele está muito em desuso, né? Já tem décadas aí que a gente não está utilizando mais esse nome. Se é por um acidente vascular encefálico, que é o AVE, se é porque a pessoa ela tomou uma espadada na cabeça, não importa qual é o motivo. O motivo pouco importa, na verdade. É uma lesão. Tem que ser oriundo de uma lesão. Então, é uma alteração da linguagem receptiva expressiva, oriundo de uma lesão. Ah, mas essa lesão ela veio de um medicamento tóxico que foi corroendo o cérebro. Não importa. Essa lesão veio por o uso exacerbado de drogas ilícitas. Não me interessa. Assim, eu quero dizer que não me interessa para o diagnóstico. O diagnóstico é uma lesão. Agora, o que vem por AVE, acidente vascular encefálico, não importa, tá? É uma lesão, a origem dela não importa, e ela traz prejuízos na linguagem receptiva ou expressiva, ou as duas juntas. Ok, Aline? Ok. Anotei tudo. Você entendeu a diferença da sua fala para essa que eu te proponho? Sim, eu entendi. É muito mais complexo do que eu imaginei que fosse. Né? Não, eu acho que nem é. Eu acho. É uma alteração de linguagem. Uhum. A queixa é linguística. Ah, mas e a memória? Memória, para mim, fonoaudióloga, é óbvio, gente, que a gente precisa da memória para poder falar. A própria fala já é uma atividade cognitiva, né? Quando você fala assim para mim, uma alteração da linguagem e da cognição, é como se a fala não fosse. Não, a fala é. Inclusive, a fala é resultado de uma atividade cognitiva. Mas a afasia, a alteração da afasia, ela é linguística. É óbvio que ela vai embarcar nela uma série de outras questões, como memória, atenção, né? Entre outras habilidades, mas o linguístico é que é o meu foco, porque é afasia, né? E não é uma lesão ou um AVC. E aí, assim, se eu puder dar uma dica, tire esse AVC do vocabulário, né? Um AVE é muito mais... Porque encefálico, a gente pensa no encéfalo como um todo. Quando fala cerebral, muita gente tira o cerebelo, tira tronco encefálico, tá? Quando você fala encefálico, você está dando uma potência maior, uma possibilidade maior para designar aquilo que você quer. E aí, a causa dessa lesão não me importa. Pode ser qualquer coisa. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, né, que estava mostrando um rapaz que ele foi pescar com um arpão e fez mergulho, né? Ele mergulhava com um arpão e mirava no peixe, acertava o peixe, pescava o peixe com um arpão, né? Bem arcaico, mas ainda existem pessoas que praticam isso. E aí, um dos arpões foi por acidente e passou, né, por todo o crânio dessa pessoa. E passou, né? O arpão passou e ficou com a área da linguagem preservada. Então, o paciente estava falando, né? Ele estava contando o caso enquanto os cirurgiões ali estavam atendendo. Ou seja, teve uma lesão, observe, veio de uma lesão, de um acidente vascular, que não era um acidente vascular encefálico, mas era uma lesão ali, né? Lesão, gente, é alteração daquele lugar, né? Houve uma alteração física tangível, né? Naquele espaço, mas não é uma afasia. Olha só que interessante. Então, há uma lesão neurológica, há uma lesão, hoje vocês aprendem, há uma lesão cortical,
mas não afásica. Não é afasia, é outra coisa, mas afasia não é. Né? Pode ser uma alteração neuromotora, né? Ele pegou lá um núcleo motor de membro superior e ele não consegue mexer membro superior, um monte de coisa. Mas não é afasia. Então, é uma alteração de linguagem expressiva e ou receptiva que vem de uma lesão. A origem da lesão não importa tanto para o diagnóstico. Talvez importa para uma condução terapêutica, mas para o diagnóstico não, tá? Emília, e a linguagem escrita? Também. Então, Hélida, quando a gente pensa assim, foi ótimo você ter falado disso, que eu gosto. Vamos pensar na recepção? Como que é a recepção da linguagem, né? Pensando na linguagem especificamente. A recepção da linguagem, ela pode ser auditiva, né? Quando eu escuto, vocês estão me escutando, e eu estou escutando vocês, acabei de escutar a Hélida. E ela pode ser visual, né? Porque eu posso ler. A linguagem, ela entra também pela visão, né? Ela é visual. Eu leio e está entrando, pensando numa pessoa com desenvolvimento típico, né? Não estou falando nem de deficiente auditivo, nem de deficiente visual, nada disso. Então, a linguagem entra assim. E como que a linguagem sai? A linguagem sai por vias motoras. Via motora articulatória da fala e via motora manual na hora de escrever. Então, eu posso ter afasia receptiva, que acomete audição ou a visão. Não é a visão, tá, gente? O problema não é no olho, o problema é entender o que está escrito. Certo? A gente tem um lugar no cérebro para onde as palavras escritas ficam armazenadas. Então, se eu tenho uma afasia receptiva, né, uma afasia de Wernicke, por exemplo, eu posso ter uma alteração de leitura. Mas o problema dele não é de compreensão. Não, eu estou falando que é de compreensão. É. Só que você está pegando ele da compreensão e está colocando ela num bloco. Aí eu quero fazer com você um caminho contrário. Vamos esmiuçar isso melhor? A entrada, ela se dá por fonemas, sílabas, pensando na audição, né? Fonemas, sílabas, palavras, frases, discurso. Onde que está a dificuldade do seu paciente? Não sei. Se é de entrada, eu não sei. Pode ser em algum desses 5 subsistemas. Entendi. Sabe? E aí, o que eu tenho visto, Hélida, é que muitas pessoas têm menosprezado isso, porque às vezes seu paciente, ele não está percebendo, ele não está compreendendo. A maioria dos pacientes, gente, não compreendem o léxico, do léxico em diante. A maioria deles, né, tem uma percepção do fonema, tem uma percepção da sílaba, mas o léxico, que é a parte semântica, né, o que dá sentido do léxico, frase e discurso, é que eles não vão compreender. Mas nem todos são assim. E aí eu vou te falar que o paciente que está com essa dificuldade de entrada, que seria auditiva ou visual, aí eu vou te perguntar, Hélida, o seu paciente ele está com dificuldade de compreender letras, sílabas escritas, palavras escritas, frases escritas ou interpretação textual? Não sei. Normalmente eles não conseguem, diferente, né, da linguagem oral, a linguagem escrita, alguns não conseguem sequer fazer a primeira leitura. É como se eles tivessem sido analfabetos, assim. Eles não conseguem interpretar, reconhecer letra, por exemplo. Porque esse caminho está interrompido. Está interrompido. Agora, em qual nível? Mas a cognição dele está perfeita. Pode ser que esteja. Entendi. A questão é a área. Eu acho que eu estava... linguagem. eu acho que eu estava confundindo a parte de cognitiva com a parte de compreensão dele, entendeu?
Eu acho Mas que eu estava misturando, eu estava botando tudo junto. sim, mas é porque a compreensão precisa muito da cognição. É meio difícil mesmo da gente. Mas como assim? Meu paciente tem uma boa cognição, mas não compreende. Até que ponto eu estou mensurando de verdade essa cognição boa dele, né? Porque ele não está compreendendo, como que ele vai me responder? É difícil mesmo, mas existem provas, Hélida, que conseguem separar as habilidades, sabe? E essa separação das habilidades, elas ficam mais claras quando a gente faz provas específicas. É a gente que aplica essas provas. Sim, psicóloga, tudo gente. vocês. Né? Tudo você. Então, só para retomar, a gente tem a entrada via auditiva e via visual, e pode ser que meu paciente tenha alteração de entrada auditiva ou visual em qualquer nível, fonológico, lexical, morfossintático, pragmático e discursivo. Na escrita vai mudar de fonológico para grafêmico, né, que é o grafema, que é a letra, né? E na saída a mesma coisa. Então, meu paciente pode ter uma alteração apenas de saída, ou seja, de uma saída oral, motora. Toda saída é motora. Oral articulatória ou motora manual para escrever. E o paciente não consegue fazer o contorno da letra, ele não consegue escrever, ele não consegue pegar a informação que ele quer e passar ela aqui, olha, para o papel, tá? Gente, mas atenção, cuidado, às vezes o paciente era analfabeto. E aí, quantas vezes eu já vi isso? Não foi uma nem duas. De aluno ficar tentando estabelecer escrita com o paciente, tentando estabelecer uma segunda via de comunicação via escrita, e paciente era analfabeto, ou pior, posso falar, paciente disléxico. Ele já era disléxico antes dele ter a lesão, e aí a lesão só afetou mais a linguagem dele e fica forçando escrita. Não, gente, deixa isso para lá, né? Busca uma outra possibilidade de intervenção, porque essa não vai dar certo, né? Por isso que é importante a gente fazer um recordatório de anamnese muito significativo com o paciente. A gente precisa saber como que era, né? Não, ele era um jornalista que escrevia para uma coluna do jornal. Poxa, já sei que a pessoa não tem dificuldade nenhuma de escrita. E a escrita trazia o quê? Satisfação, alegria. Aí vale a pena. Mas se tem um paciente, nossa, nem pelejava para ler e escrever, não dava conta. Agora que o paciente está com uma alteração tão significativa, não é o seu foco terapêutico, né? Tem que saber também a hora de parar. Deixa eu ler aqui. Estou atendendo um paciente de afasia expressiva na clínica. Ele não consegue produzir os sons dos fonemas, só consegue vocalizar mangaga. Angaga, assim? Não entendi. Se quiser falar, Ana Clara. Sim, ele só consegue falar mangangá, tipo mangangá. Aham, entendi. Então, esse paciente, mas essa mangagá, ela é contextualizada? Você que Por pediu para... exemplo, eu pergunto, seu Dali, que palavra é essa aqui? Aí ele fala mangangá. Qualquer palavra que eu mostrar, ele fala isso. Escrita, qualquer palavra escrita? Isso. É uma ecolalia sem contexto, assim, não tem nada a ver, né? Mas uma pergunta, assim, ele entende qual é a palavra escrita? Ele entende, porque quando eu coloco imagens para associar, por exemplo, que tem a palavra embaixo, ele aponta certinho para mim. Só na hora de expressão, então. Isso. Tá. Esse paciente, ele precisa de um treino, né, articulatório e de comunicação alternativa. Você já tentou alguma comunicação alternativa com ele? Sim, eu estou trabalhando com ele em algumas pranchas que tem estado de humor, enfim,
onde ele pode apontar e dizer o que ele está sentindo ou o que ele quer. Aham. E ele dá conta de apontar bem, é tranquilo? Sim, ele dá conta. Aham. Ele está satisfeito com o uso da prancha ou ele quer falar? Ele está satisfeito, mas a família quer que ele fale, né? E o que você acha? Eu acho que tem que ter a intervenção da família também junto, né? Mas que se ele tem essa vontade de falar, é válido tentar, né? Mas ele tem ou a família tem? Eu acho que ele tem, Você mas já eu acho perguntou para também que ele? ele fica nervoso porque ele não consegue. Uhum. Eu não consigo trabalhar muito tempo alguma terapia com ele porque ele simplesmente se estressa e ele para, não E você consegue. faz treino articulatório com ele? Sim, eu estou trabalhando com ele o método das boquinhas, com o vibrador, Uhum. e estou trabalhando sílaba também, só que eu estou com muita dificuldade em trabalhar a coarticulação mesmo, sabe, em si. E eu até queria te perguntar sobre algum recurso que você indica. Eu acho o método das boquinhas muito bobinho para ele, assim. Eu não sei se faria tanta. O que ele precisa? Ele precisa de suavidade. É bem pensar em gagueira, mas não é o caso. Ele não tem gagueira, mas a gente quer trazer uma suavidade para essa produção. Então eu pensaria em fricativas desvozeadas, depois fricativas vozeadas, porque lembra, quando eu tiro o vozeamento, eu estou tirando um ponto motor. Eu estou facilitando para o meu paciente, para ele acreditar que ele dá conta. Então, eu faço encadeado, e aí ele vai ter um facilitador, porque eu estou tirando a vibração de prega vocal. Depois eu posso pensar em colocar, assim que ele conseguir essa produção, em colocar a fricativa vozeada, eu estou dando outro ponto motor para ele, e depois aí que eu trago para essa fricativa uma vogal para fazer a sílaba. Depois, por exemplo, vá, vá, vá. Agora eu vou fazer duas sílabas. Vá, vá. Mas de uma coisa que ele já dá conta, sabe? E aí eu vou criando palavras pequenas. O que que a gente tá. Quando a gente faz isso, o que que a gente faz? A gente mexe aqui embaixo, na articulação, no motor oral, e manda uma informação para o cérebro, para a área de Broca, porque se é a fase expressiva, ou é Broca ou é transcortical motora. Estou mandando para essa área a seguinte informação: pode vir que eu vou mandar, né? Que eu estou funcionando, vem que eu dou conta, vem que eu dou conta, né? A gente está mandando uma série de estímulos que vão ser recebidos por essas áreas lesadas. Aí, quando a gente faz isso, a gente irriga essa área. Era uma área que estava lá quietinha, paradinha. Ao invés de ser algo de cima para baixo, a gente vai mandar um sinal de baixo para cima. Ó, pode vir, tá funcionando, vem. E assim a gente acaba melhorando a habilidade motora do paciente, porque a gente começa a irrigar mais aquela área, ela fica mais ativa e o cérebro começa a mandar mais irrigação. Irrigação, né, venosa mesmo, gente. Sangue, né? Oxigênio para aquela área para melhorar a habilidade linguística. Então, eu começaria com fricativos não vozeados, depois fricativos vozeados, acrescidos de. Tá anotando? Tô sim, tô anotando. Acrescidos de vogais, faria desses fricativos mais vogais as sílabas, depois composições desses fricativos com as vogais, palavras tipo vá, 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 fá, aquilo que ele já deu conta de fazer, entre outras fricativas, né? Depois disso, e aí a gente, enquanto a gente está produzindo isso e ele está dando conta de fazer, a gente está mandando informação ascendente, né? Para o cérebro, para falando para o cérebro, ó, dá conta, dá conta. E depois, só depois, lá na frente, que eu entraria com outros sons, como nasais, né? Que você colocou manga, por exemplo, que é o que ele vocaliza, né? Deve fazer uma ecolalia. Traria nasais, depois líquidas, e por último, as oclusivas, que são as mais difíceis. Mas eu começaria assim.
treino fonológico mesmo, aqui, tá? Entendi. E lembrando de sempre reportar o paciente de por que você está fazendo aquilo. Olha, seu fulano, nós estamos fazendo isso porque eu quero mexer com essa área aqui de baixo é a área da articulação. Com isso, a gente está mandando uma informação para o seu cérebro, para falar para o seu cérebro que o senhor dá conta de produzir, e aí o seu cérebro ele vai estar mais ativo para ele conseguir responder o que a gente precisa. O senhor tem interesse em fazer essa intervenção? Ou o senhor quer partir para outra coisa? Sabe por quê? Sim, existe uma expectativa da família. Qual a idade do seu paciente, Ana Clara? Ele tem 67 anos. Tem uma expectativa da família versus o que o paciente quer. E assim, não existe a possibilidade da gente atuar com o paciente nessas condições que não queira, por exemplo. Ele tem que querer muito. Né? Ele não tem que querer pouco, ele tem que querer demais. Como é que ele pode querer muito? Ele pode querer muito se ele vê perspectiva de melhora e se ele entende o que está acontecendo. Adulto e adolescente e idoso, adulto, adolescente e idoso. A criança nem tanto. Mas são pessoas que precisam entender o que está acontecendo com eles. Se você conta, a gente está fazendo esse treino porque a gente vai ativar o seu cérebro, tal, ele pode ser mais participativo. Pode ser que até com essa abordagem, né, ele vai conseguir fazer alguns exercícios. Fricativo não vozeado é quase impossível. Ele vai ter dificuldade inicial no ponto articulatório, mas depois ele vai conseguir. Pode ser que isso até dê para ele ânimo para ele querer a terapia. Pode ser que você tenha, depois de um tempo, um paciente muito mais ativo, muito mais envolvido na estimulação do que antes, né? Mas ele tem que querer. Porque se ele não quiser, não adianta. Não adianta a família querer, não adianta. Eu entendo que se ele não quiser, você tem que partir para uma. Aí você pode perguntar o que o senhor quer. O que o senhor quer? O senhor quer falar? O senhor quer se comunicar através de prancha? O senhor quer. O senhor quer se comunicar para ir à igreja? O senhor quer se comunicar para. Ou o senhor quer se comunicar realmente para todas as atividades que o senhor tinha antes? Eu estou aqui disposta para ajudar o senhor no que o senhor quiser. O que o senhor quer? Acho que dá mais autonomia também, né? E tira da família esse poder que realmente não é dela, né? É dele. É dele. Enfim, espero ter ajudado aí. Ajudou bastante. Obrigada, Emília. Nem sei mais onde eu estava. Acho que eu só parei no conceito, né? E fiquei ali. Gente, a Hélida me mandou um vídeo, Hélida, muito interessante sobre afasia como sintoma, né? Isso, ele estava falando que a afasia não é um sintoma, né? É uma resposta de algo, não é uma. Uhum. Eu achei bem legal para a gente discutir. Uhum. Sim, nossa, eu também. Na verdade, E era um médico, né? Super. sim, ele não está sozinho, né? Existem várias correntes que sinalizam, não só afasia, tá, gente? Como uma série de outras alterações de disfagia, uma série de outras alterações como sintomas, né? Mais um emaranhado de sintomas, ou é um sintoma do que necessariamente uma doença. O que acontece? Acho que vai muito a afasia é um sintoma ou a afasia é uma doença? Vai depender muito de qual corrente teórica você segue ou do que você se dispõe, né, com o seu paciente ou como clínico, né, ou como pesquisador, enfim. A afasia tem CID, né, que é a F47.0, né? E como uma CID, se eu entro numa perspectiva de CID, ela é considerada uma doença. Mas ela é a manifestação, tá certo? Quando o pesquisador fala, né? É uma manifestação sintomatológica. É um conjunto, na verdade, não é um sintoma, né? É um conjunto de sintomas de algo maior, que seria o quê? Por exemplo, um AVE. A doença seria o AVE, né? O acidente vascular encefálico, e a afasia é só a manifestação que esse AVE vai causar na pessoa, né? Só que nem todo AVE, que eu parto por esse princípio, nem todo AVE causa afasia.
Então, por isso que eu achei que ele estava correto nessa informação dele. Porque se é uma Ah, lesão e ela gerou um sintoma, alguns sintomas, um deles para mim é a afasia, entendeu? E pode ter afasia ou pode não ter afasia. Nesse caso, que a gente está estudando, tem afasia. Então, para mim, é um sintoma. Não deveria ter sido afasia. eu não acho, não. Eu acho que deveria. E eu vou justificar. Porque não acho que a afasia é um sintoma. Eu acho que a afasia é um conjunto de sintomas, que é uma das classificações de doença. Quando eu penso em um afásico, eu penso numa série de características, por exemplo, né? Que vão. Primeiro, não só por isso. Porque se eu tenho por princípio que a lesão, vamos supor, sei lá qual lesão, um AVE, né? Um AVE isquêmico levou à afasia, se eu chamo a alteração só de AVE, eu estou colocando, falando, o que você tem? Eu tenho AVE. Mas espera aí, nem todo AVE causa aquelas coisas. Tem gente que tem AVE e não causa nada. O que eu quero dizer é que a origem, a base que é o AVE, pode não causar nada, como pode causar uma série de coisas. Então, como eu chamaria aquilo só de AVE? A pessoa que não tem nenhum sintoma, ela entra no mesmo grupo. Eu tenho AVE, sou portadora de AVE. Estou chutando, tá? Portadora de AVE. Ela vai ter esse mesmo título de portadora de AVE do que uma pessoa que não está conseguindo nem entender e nem expressar a fala. Mas ambas são portadoras de AVE. Entendeu? Eu entendi, mas não. Não Isso aí colou. isso é papo para mais de metro, porque eu ainda acho que é uma É, consequência. não. Porque nem todo AVE, bom, na minha concepção, né? Não, porque nem todo AVE causa afasia. E a afasia, ela não é um sintoma, ela é um conjunto de sintomas. É um conjunto de manifestações que acaba trazendo um impedimento na linguagem, né? Entendi, agora eu entendi o que você quis dizer. Não é uma coisa só, porque aí é diminuir muito a afasia. A afasia, nossa, ela pode ser expressiva, ela pode ser receptiva, ela pode ser nos níveis, em tantos níveis linguísticos, pode ser fonológico, lexical, morfossintático, pragmático, discursivo. É muita coisa, né, para a gente. Eu acho já as classificações da afasia uma negação, assim, uma tristeza, né, porque não destrincha, né, o que a pessoa tem, por isso que o relatório é tão importante, né, de fazer um relatório digno. Enfim. Você está querendo dizer que, por exemplo, se uma pessoa tem um AVE, aí ela fica, por algum motivo, cega. Ela fica cega. Ela não tem tantas. Entendi. Então, o AVE é causa do quê? Do universo, não sei. Memória. Tive um AVE, perdi a memória. Eu não vou falar meu problema. O que você tem? Eu tenho um AVE. Eu não vou nem lembrar o nome de AVE. Eu tive AVE? Não. Teve perda de memória. É porque é tão basal na minha concepção o AVE, ou qualquer que seja a causa da afasia, assim, é muito... enfim. É minha perspectiva, né? E tira da afasia, porque toda vez, gente, a gente tem que entender também, L de todo mundo, a questão social que está por trás da doença, né? Se eu descaracterizo a afasia como doença, qual o impacto social que a gente tem nisso? Quando eu falo impacto social, eu estou pensando em agência reguladora. Vocês viram aí o que aconteceu esses dias, né? Do rol taxativo de exames e procedimentos, né? Vocês acompanharam, gente, dos planos? Tem que Foi retirado alguns do rol, não foi? Algo assim? Isso. A gente tem que acompanhar esse tipo de coisa. Vocês são profissionais da saúde, né? A gente tem que acompanhar. Então, hoje em dia, antes, né? Qualquer intervenção que o médico achasse que era mais indicado para o meu caso, por exemplo, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho ceratocone, eu tenho mesmo no olho. Se ele entendesse assim, olha, Emília, deixa eu te falar, tem um anel, que é o anel de Ferrara, que é muito bom para você colocar no seu olho.
o plano tinha que cobrir. Não, então eu vou cobrir porque o meu médico mandou. Claro que eu ia fazer alguns exames, né? Não podia demorar um pouco, mas era obrigação do plano cobrir. Agora, não é isso, não. Se o médico falasse, você precisa de um anel de Ferrari, que o anel de Ferrari é muito bom para colocar no seu olho. E aí o plano falasse, e lá no plano tem uma tabelinha escrita assim, anel de Ferrari equivale a uma cirurgia de curvatura de córnea. Mas essa cirurgia de curvatura de córnea, ela é equivalente ao anel. Mas o anel é que é indicado para o meu olho, não a cirurgia de curvatura. O plano fala, não vou, não, porque a cirurgia é mais barata, só está equivalente, ó. E quem que faz essa equivalência, gente? Quem faz é uma composição de médicos junto com a ANS dos planos, entendeu? Recebe dos planos. Aí vai falar para mim que é equivalente à cirurgia simples de curvatura de córnea com colocar, implantar o anel de Ferrari. Aí eu fiquei sem poder de ir na justiça e falar, eu quero o anel de Ferrari. Agora o plano não precisa, porque se ele entender que existe uma outra abordagem que equivale, e de fato equivale, mas equivale para a doença, não para mim, Márcia Emília. Para a doença ceratocone equivale mesmo, mas para as minhas condições clínicas, não. Não vê essa peculiaridade do sujeito. Então, quando a gente tira da afasia uma característica de doença, a gente está tirando uma série de atributos relacionados a essa característica, que são muito significativos. São muito significativos. Então, né, não só a afasia, eu estou dando aqui o exemplo da afasia porque é o nosso tema, mas tira da gagueira, né? Eu falei para vocês que a gagueira tem-se aí uma luta acirrada sobre a gagueira entrar para uma deficiência. Toda vez a gente tem que ver a repercussão disso por trás, para a família, para... Não, isso é um sintoma, tá? Ele está com um sintoma. Eu não sei, eu acho que diminui a potência para uma pessoa que fica tão debilitada. Que fica, pensa numa afasia global, por exemplo. A pessoa simplesmente não interage comunicativamente, né? Então, eu uso o CID e eu entendo como uma doença. É porque doença é feio falar, né? Quando a gente fala doença, eu acho feio. Tem doença, é pesado, nossa, mas a pessoa tá saudável, tá viva, né? Mas tá doente, né? A questão é porque eu passo de um pressuposto diferente. Quem é saudável? Quem é saudável? Você é saudável? Eu não sou 100% saudável. Existem áreas que eu sou doente mesmo. Né? E eu acho que é por aí. A gente tira, esse que é o problema. Para mim, é o desmerecimento. Quando a gente pensa assim, não, mas isso é uma doença, isso é um sintoma. Eu acho que tira um pouco do peso, e é pesado, na minha concepção. Pode não ser a de vocês. Mas como eu já vi tanto paciente afásico, né? E eu acho pesado para a família chora, a família, mãe, fala meu nome, mãe, eu sou sua filha, mãe. E a mãe ali treme, mas não dá conta de falar o nome da filha, né? Ou você tá falando, ei, seu fulano, bom dia pro senhor, tudo bem com o senhor? Ele quer comer. Eu sei que o senhor quer comer, seu fulano, só responde aqui para mim, como é que foi o dia do senhor? O que o senhor fez hoje de manhã? Quer comer. Quer comer. Quer comer. E eu tô falando quer comer aqui porque eu tô sendo gentil, né? Normalmente é um palavrão. Quer comer, quer comer. Então é muito pesado, né? Não é só, na minha opinião, a questão sintomatológica e tal, envolve toda uma questão social que está aí por trás do nome doença ou não doença. Mais ou menos isso. Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Não. A avaliação de afasia, gente, o que vocês têm para me dizer? Me contem. De quê? Que a gente não sabe fazer? Que só sabemos que existe o teste do Rio de Janeiro. Ia falar isso agora, a gente não sabe fazer. Ai, ai. É por aí. A avaliação, a avaliação
embora a afasia, né, para o fonoaudiólogo tenha um foco linguístico muito significativo, a própria linguagem é uma habilidade cognitiva, né? E quando a gente pensa na avaliação, a gente não pode pensar só na linguagem. A gente tem que fazer uma avaliação mais completa. Eu diria, gente, que dependendo do caso do paciente, a gente tem que ir no espaço que o paciente reside, conhecer esse espaço, conhecer quais são os espaços que ele frequenta, né? Como é a rotina social desse paciente. Rotina social é importantíssima. A Ana Clara está falando que usou o Rio de Janeiro. Joia. Por quê? Porque isso vai fazer toda diferença na sua proposta de avaliação e na sua proposta depois de intervenção terapêutica. Conhecer qual é a rotina, o que esse paciente precisa do ponto de vista comunicativo, não é apenas receber ele no consultório e fazer um teste. Isso é muito fácil, isso qualquer um faz. Agora, encantar o paciente com uma proposta e uma abordagem que, de fato, vai mudar a vida dele, mudar a vida, qual vida, Emília? Mudar a vida comunicativa, linguística do paciente. Isso vai fazer com que ele queira sair da casa dele nesse tempo frio e vá para o seu consultório. Porque, do contrário, ele não vai. Então, é importante. Eu já fui em espaços de casa de paciente, eu já visitei casa de paciente, já visitei. Era um paciente que ele era fotógrafo, né, lá em Belo Horizonte. Nem era, ele não chamava de ateliê, né? Mas era um espaço de ateliê. No espaço lá dele de trabalho, e ele trabalhava sozinho e tal, ele tinha muita dificuldade na hora de... Ele era fotógrafo a Hélida que vai saber isso melhor, de monumentos, não, de lugares públicos, sei lá como é que fala. Ele tinha um estúdio, né, que você quis dizer. Eu falei ateliê, né? Um estúdio. Mas de espaços... Paisagem, tá. De pontos turísticos e tal. Então, ele tinha um olhar bem peculiar e tal. Era um amante de jazz, era uma pessoa bem instruída, que eu tive que ir visitar esse estúdio dele, né, para conhecer um pouco dessa dinâmica, o que fazia sentido, né, para ele. Por exemplo, para esse paciente, Ana Clara, não fazia diferença nenhuma eu categorizar nomes de frutas, por exemplo, né? Para ele, os instrumentos de trabalho dele eram muito mais significativos do que ele tinha um ajudante, o ajudante já não estava dando conta porque não sabia o que ele queria, né? Era muito mais significativo do que categoria de alimento, né? E ele até uma vez brincou, né? Falou, não quero saber nada de comida. Eu entro no restaurante self-service, eu me sirvo e eu como. Ele escreveu para mim, eu preciso falar com o meu ajudante, é a única coisa que eu quero. Era o que ele queria, então não adianta eu inventar muita moda. Ele queria aquilo, e aquilo clinicamente era o que ele estava... Era o que ia satisfazê-lo como paciente, né? Então, esse seria o foco. Então, a avaliação ela é muito mais do que... É muito mais do que o espaço da terapia, né? É importante a gente conhecer o dia a dia do nosso paciente, o seu paciente, né? Você falou que ele era eletricista. Se ele convive, ele vai para a igreja, ele fica só em casa, ele reúne amigos, com quais pessoas ele conversa, sobre o quê, né? Como que era essa atividade comunicativa dele antes da afasia, né? E como que ele está agora. Eu sou super a favor dos protocolos, né? De se usar protocolo. O protocolo, ele te dá um norte que você não tem sozinho. Você não tem sozinho. Não adianta, gente. Você não tem sozinho no início da sua jornada como fonoaudiólogo. O protocolo, ele é um diálogo de pessoas que estudaram aquilo, chegaram naquela conclusão. Pode ser uma conclusão equivocada ou uma conclusão
talvez não tão real? Pode. Mas é uma conclusão melhor que a sua que não tem experiência. Então, para você que está na clínica escola, para você que vai entrar no mercado de trabalho, usar protocolos facilita a sua vida, porque você não tem essa experiência toda para poder chegar, eu vou fazer, você que vai dirigir a avaliação, você que vai conduzir de acordo com o seu olhar, mas que olhar? Vocês não têm olhar nenhum, né? Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é investir em um protocolo e seguir, né? Ler o protocolo, estudar o protocolo, de preferência, fazer um curso do protocolo para vocês enxergarem melhor aquele protocolo e como aplicar o protocolo com o paciente. E aí, depois, finalizado o protocolo, vocês podem, inclusive, chegar na conclusão de que o protocolo ficou faltando algumas provas. Aí sim você faz provas ou alguma habilidade, né? Testa alguma habilidade, avalia alguma habilidade de acordo com os critérios que você entendeu que são necessários para o seu paciente, que talvez não, né, a pessoa lá do protocolo não pensou. Mas isso é depois, né? Depois de ter seguido um protocolo. Por quê? Quando um protocolo ele é feito, ele é desenvolvido, as pessoas que estão desenvolvendo aquele protocolo têm uma escalonagem, né, de dificuldade. Então, começa de uma prova mais fácil, vai passando por uma prova mediana, até chegar numa provas difíceis. Passa-se, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que a Ana Clara sinalizou, passa pela linguagem oral, a linguagem oral expressiva, depois né, tem a expressão da linguagem oral, a expressão motora da escrita, a recepção da linguagem oral, que é a audição, e a recepção da leitura. Então, existe toda né, é feito todo um movimento no próprio teste para que o seu paciente consiga se expressar de alguma forma. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele satisfaz esse quesito, né, de ser um teste que pega, na verdade, todos os testes. O Rio de Janeiro, para quem não sabe, testes para fazer tem nomes de lugares, né? Boston, Minnesota, Rio de Janeiro, Ai, tem um agora que está bem famosinho lá no sul. Ah, esqueci o nome. Minimental, esse não tem nome de lugar, porque ele é de cognição geral, né? O Minimental. Então, são testes que a gente consegue perceber um padrão do que é mais fácil, mediano e o que é mais difícil, tanto para a linguagem receptiva quanto para a linguagem expressiva, tá? E aí o Rio de Janeiro, ele atende nisso. Lembrando, gente, só fazendo um parêntese aqui, o Rio de Janeiro, ele é um teste que ele não é o único validado aqui no Brasil, né? Nós temos outros testes validados aqui, mas é o que tem na UVV, por exemplo, tá? Então, se vocês forem, para quem ainda está, para quem está na clínica e para quem ainda vai ir para a clínica, é o teste que tem lá. Os outros testes não tem na UVV, eu acho muito difícil que vão ter, né, lá. Eu fiquei mesmo pedindo os testes por muito tempo e não compraram os testes para mim. Eu pedi o Boston na época, mas não foi possível. Então, eu acho que é o Rio de Janeiro. Tem como fugir muito do Rio de Janeiro, não. Né? E ele foi feito por uma autora brasileira. Então, diferente dos outros testes, que são testes que foram traduzidos para o português, o Rio de Janeiro foi feito, né, pela Regina Jakubowiczs. Né? E a Regina morreu ano passado, né? Faleceu ano passado, e deixou para a gente algumas pérolas da fonoaudiologia. Uma delas é o teste, que tem muitas ressalvas. Uma das ressalvas são as figuras do teste, né? São figuras muito limitadoras, precisa às vezes, de uma compreensão maior, mas ainda assim é um teste que dá para ser utilizado. A Júlia colocou: o protocolo de Rio de Janeiro é aplicado para todos os tipos de afasia? Sim. Ele é aplicado e ali, a partir do teste, você começa a perceber quais são as características da afasia do seu paciente, tá?
Então, ele tem uma parte que é toda receptiva e uma parte que é toda expressiva. E aí, a partir dele, você consegue enxergar quais são as limitações do seu paciente e começa a traçar. Então, vejam bem, é a partir do teste, da aplicação do teste, que vocês vão começar a traçar o perfil das características afásicas do seu paciente para você classificar essa bendita da afasia, tá? Então, o teste Rio de Janeiro, assim como qualquer outro teste, vão te dar indícios, olha, e você vai descartando. Eu tenho um esquema que é bem legal, eu vou ver se eu faço ele e mando para vocês. Que é meio que, quase que um checklist, sabe? Isso é característico de tal afasia. Isso é característico de outra afasia. Para vocês conseguirem enxergar. Então, à medida que o teste ele vai sendo aplicado, vocês vão enxergando qual é a característica que o seu paciente... Você fala, Bianca, você fala Rio de Janeiro? Temos que comprar para ter acesso ao material Rio de Janeiro? Sim, o Rio de Janeiro tem que ser comprado. Todo o protocolo que a gente usa tem que ser comprado, tá? Muita gente, fala assim, por isso que eu não uso protocolo, porque tudo tem que comprar, eu sou fonoaudióloga, né? Eu já sou formada, eu vou fazer aqui o meu script de avaliação. Eu concordo, eu acho que você pode até fazer isso mesmo, só que não tem respaldo científico nenhum, você não pode nem colocar o nome daquilo no seu relatório, né? Você vai chamar aquilo de quê? Protocolo da Márcia Emília Eloy? Não, né? Não, tá? Hoje em dia, sim. Mas não, quem está começando, não tem um respaldo, não tem protocolo. Você vai pensar o quê da sua cabeça? Não tem como, né? Agora, lá na clínica, Bianca, eu não sei se você perguntou da clínica. Na clínica da UVV tem o protocolo, tem o Rio de Janeiro, que é o que eu acredito muito que vocês vão desenvolver lá na clínica, tá? Assim, eu acredito muito no sentido de que eu não acho que vão comprar outro. Mas o Rio de Janeiro tem na clínica, esse é só você pegar lá para aplicar no seu paciente, tá? Mas na vida, se você quiser atender a fazer, você tem que comprar, tá bom? Então, assim, fui lá e fiz qualquer protocolo, vai me responder sobre a linguagem do meu paciente. Mas na sala de aula teríamos direito de acessar enquanto estamos aprendendo? Não aconteceu, acredito que vamos pegar na clínica mesmo. Ué, você tem, né? Você teria, né? A ideia é que vocês já tenham tido a oportunidade de conhecer a minha carrinha ali, conhecer o protocolo, né? A ideia é que vocês façam, por exemplo, em um idoso parente, para que vocês saiam prontas para poder aplicar, né? É importante. Mas você pode ir lá na clínica ou pode pedir o professor responsável para autorizar que vocês passem na clínica e peguem. Vocês podem... vocês podem pegar o protocolo para vocês conhecerem o protocolo, como que aplica e tal, né? Porque a ideia é que vocês tenham acesso ao protocolo para vocês experimentarem, principalmente em idosos, né, do convívio de vocês, tá? Então, eu só vou lá e vou voltar. Deixa eu só falar aqui uma coisa. A avaliação, então, qualquer teste de linguagem desses que eu falei, Boston, Minnesota, Mini-Mental, Rio de Janeiro, eles vão responder sobre a linguagem do seu paciente. Né, vão te dar indícios para você entender qual é a queixa do seu paciente. Mas eu quero trazer algumas ressalvas aqui, e isso aqui, gente, anota que eu vou falar. Vou falar duas coisas muito importantes. Primeiro, eu falei que todos os testes vão responder sobre a linguagem do seu paciente. Ok, essa é uma informação. Segunda informação muito importante. Vocês precisam fazer avaliação das outras habilidades cognitivas do seu paciente, das funções cognitivas. O que são funções cognitivas? Atenção, memória, raciocínio lógico. Então, isso aqui, ó, que eu não sei se a Ana Clara, né, que está atendendo aqui, fez, tem que ser feito. Então, tem que se avaliar
as funções cognitivas do paciente. Tem que avaliar, não tem como, tem que avaliar, tá? Ok, então isso aqui é fora do protocolo, tá? Tem protocolo que já avaliam algumas coisas, viu, gente? Mas o Rio de Janeiro não, né? Eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que é o que vocês vão ver na clínica, não avalia, tá? As habilidades corticais superiores, as funções cognitivas, que é a mesma coisa, não avalia, tá? E terceiro, e muito importante, não, esse aqui é o presente que eu vou deixar para vocês hoje. Se vocês lembrarem disso, eu já estou satisfeita. Avaliação de repetição. A maioria dos protocolos não tem, mas é o que te faz entender a diferença entre afasia transcortical motora de Broca e a diferença entre a afasia transcortical sensitiva de Wernicke. Teste de repetição. Você vai fazer uma repetição com o paciente. Repetição de quê, Emília? Palavras e frases simples. Vocês precisam fazer. Então, esse aqui é o up, tá? É o que eu já tô dando a dica. Por quê? Porque só dá para saber se a afasia é a afasia de Broca ou a afasia transcortical motora pelo teste de repetição. Tá entendendo o que eu tô falando, gente? Não? Só dá para gente classificar as afasias, né? Eu falei que qualquer teste vai ajudar você a conduzir, mas o teste de repetição, ele é fundamental para eu definir qual é a diferença, né? Se é uma afasia transcortical motora ou se é uma afasia de Broca, por exemplo, tá? É só através do teste de repetição que eu sei a diferença uma da outra. Assim como a de Wernicke para Professora, transcortical isso, sensitiva. isso porque essa transcortical ela não tem a parte assim de repetição afetada? Você só consegue ver através do teste. Nossa, tá muito ruim o seu áudio. Eu não sei se eu escutei direito. Não, eu perguntei porque quando eu estava vendo sobre as afasias, aí tem as afasias fluentes, não fluentes, algumas delas têm uma boa expressão, outras não. E dentre elas tem essas transcorticais. Aí as transcorticais, elas não têm essa parte de repetição afetada. As demais, sim. Isso. Mas aí é justamente isso, porque se ela tem uma boa repetição, mas ela é não fluente, eu só posso entender que é de Broca, Entendi. né? Então, o teste de repetição não está implícito em todos as avaliações. Aí você tem que fazer por conta própria. Aí você coloca no seu relatório que você fez o teste de repetição de frases e de palavras e fala o que o paciente fez. Mas você entende que ele é decisivo? Sim, sim, é sim. Faz sentido. Faz muito. Deixa eu pegar aqui, gente. A Júlia colocou um comentário. Emília tem uma pergunta que, para mim, a sua resposta era muito significante, mesmo parecendo basal. Faz, gente, estou aqui. É errado dizer que a afasia de Wernicke afeta a área de Wernicke. Ué, não, é exatamente isso. Como assim, gente? A afasia de Wernicke, ela é o resultado de uma lesão na área de Wernicke. E a afasia de Broca, ela é o resultado de uma alteração, de uma lesão na área de Broca. É bem... Gente, existe uma coisa que eu vou anotar aqui para vocês. A afasia, ela tem topodiagnóstico. O que é topodiagnóstico? Lugar. Ela tem lugar. E ela tá lá. Então, ela tá lá naquele lugar, tá? É isso aí mesmo, não é? É exatamente isso.
Só vi a capa no slide, a Bianca tá falando. Tive uma discussão com a professora sobre isso. Eu vou pedir, eu vou anotar aqui coisas que eu vou pedir para a Sofia, tá? Para ela mandar. Eu vou pegar o topodiagnóstico. O que a professora sinalizou? Vamos ver se às vezes tem uma lógica. O que a gente tem que entender, né? Agora eu vou pegar essa fala da Evânia. Não consegue abrir o áudio. Deixa eu ver onde você está, se eu tô. É porque eu tô fora de casa, amiga. Eu tô na casa de uma colega, tem criança que eu tô com medo de atrapalhar. Mas, enfim, tá dando para entender? Pouco, mas tá. Foi passado para a gente fazer uma atividade, né? E está sendo divulgado no Instagram do curso e tudo mais. E a discussão foi exatamente essa, porque eu fiz um mapa mental explicando, e no mapa tinha essa setinha dizendo que é a afasia de Wernicke que afeta a área de Wernicke, que assim também fiz na de Broca, na de Broca. E ela me fez tirar a seta, e eu tirei por obediência, e ficou claro para ela que eu não concordei, né, com ela, porque eu tinha aprendido que era aquilo. E ela me fez retirar essa seta por conta exatamente dela não concordar que a região afeta, porque eu estaria determinando aquilo. Como se a minha fala naquele material estivesse induzindo as pessoas ao erro na leitura. Eu fiquei muito revoltada, as meninas que estavam comigo na hora da discussão presenciaram isso. Enfim, eu fiz essa pergunta, tá? Então. Mas eu sabia que eu estava certa, porque eu aprendi isso desde o início, quando foi falado, e lendo os materiais, que a localização é essa. Enfim, eu só queria mesmo que você verbalizasse isso para mim. Então que os colegas aqui também pudessem ver, né, e ouvir de você também essa afirmativa, tá bom? Tá bom. A afasia, ela tem o topodiagnóstico, ela tem o local da lesão. O que a gente tem que entender é que o local da área de Broca, por exemplo, não é um pontinho, é uma extensão. Então, a área de Broca, ela não é um lugar, ela é uma extensão de um lugar, né? Existe um espaço ali. Então, todo esse espaço é chamado de área de Broca. E ela é confirmada pelo topodiagnóstico, que eu vou emendar essa minha fala justamente agora falando do diagnóstico. Eu falei para vocês da avaliação. Então, a avaliação, só retomando, tá? A gente tem que fazer a avaliação da linguagem através de um protocolo, né? Pode ser, tem vários protocolos, mas tem o Rio de Janeiro, que é o que tem na clínica. Nós temos que fazer a avaliação das habilidades, das funções cognitivas, né? Das habilidades cognitivas, ou funções superiores, ou funções corticais, né? O nome não me importa, mas as habilidades, as funções cognitivas têm que ser avaliadas. Que funções são essas, Emília? Memória, atenção, raciocínio lógico, isso precisa ser avaliado, isso não está implícito em alguns protocolos de linguagem, então eu tenho que fazer separado, protocolo de linguagem, funções cognitivas. E o teste de repetição. O teste de repetição, ele vai ser fundamental para eu saber diferenciar as afasias. Dentre as afasias não fluentes e as fluentes, gente, não fluente e fluente é a mesma coisa que receptivo expressivo, tá? Vocês entendem isso, não entendem? Vocês sabem que é a mesma coisa? Não fluente, influente. Peraí, repete para mim, por favor. Não fluente, é só lembrar de fluência. Não fluente, ou seja, não vai falar. Não fluente. É a mesma coisa de afasia expressiva. Sim. Afasias não fluentes e afasias expressivas são sinônimos. Okay. E afasias fluentes e afasias receptivas são a mesma coisa.
Só que dentro das afasias não fluentes, aqui, ó, do grupinho das afasias não fluentes, que são as expressivas, eu tenho tipos, né? Para eu diferenciar se é uma ou se é outra, aí eu tenho que fazer o teste de repetição, que não está em todos os protocolos, tá? Ok? Então, o teste de repetição é a nossa bala na agulha. Isso é para profissional que pensa, gente. Isso não é para profissional senta a bunda na cadeira e fica. Isso aqui é para gente que tem, ó, visão. Ora, se é justamente a repetição que não está alterado, em alguns casos está alterado em outros, eu tenho que fazer esse teste, porque ele vai ser decisivo. Sabe o que os neuros mandam para a gente? Vocês já viram um encaminhamento para avaliação de fono? Já fazia? Não. Não? Tá lá Não. assim, Também não vi. HD. HD, e o médico coloca HD, tá? Coloca HD. Por quê que ele coloca HD? Porque ele não sabe. Ou ele sabe, mas se ele te pedir uma avaliação, ele quer confirmar. HD, avalia afasia de expressão e ponto de interrogação. Ou afasia de recepção, ponto de interrogação. Mas peraí, dentro das afasias de expressão, eu tenho Broca e transcortical motora. Qual que é? Ué, você é fono, ué. Dá seu jeito. Faz seu teste de repetição aí e me responde. Sei não. Tá? Então, tudo vem muito generalizado, gente. Não vem mastigadinho pra gente, não. E aí, eu contei para as meninas uma coisa, assim, sobre mim. O que eu, Márcia Emília, faço. Eu vejo que eu pego lá, né, o encaminhamento, vejo que foi o neuro que pediu, faço a minha avaliação com o paciente. Faço a avaliação de o quê, Miriam? Da linguagem, com protocolo, né, os protocolos de linguagem, das funções cognitivas e faço teste de repetição aqui, né, até junto com o da linguagem. Depois eu cheguei num veredito. Durante o teste, o paciente foi me mostrando o caminho, né? Ele foi me mostrando o que eu podia esperar dele. E já cheguei no nome e no sobrenome da minha afasia. Ele tem essa. Aí, né, se vocês não tiverem, a gente pode até arrumar uma colinha para vocês, que vocês imprimem. Se ele tem essa lesão aqui, eu já tô essa afasia, eu já estou esperando uma lesão lá na área fulana de tal. Eu já sei, né? Sou muito esperta, eu sei qual é a área para essa afasia, é a área tal que está alterada. Aí eu pego o material dele de imagem, né? Eu pego a ressonância, eu pego o que ele tem de material de imagem para ver onde está a alteração dele. Física. Eu posso não abrir, né? Eu vou pegar o laudo, eu quero saber onde que está essa lesão dele, quais são as áreas do cérebro. Se eu não sei, Emília, vou pesquisar que área é aquela, para ver se tem lógica ele ter essa lesão nessa área e tá com esses sintomas que eu entendi aqui que ele tá. Então, gente, sempre para a gente dar um diagnóstico de afasia, a gente dá eu chamo de a prova, né? Você pega aqui o sintoma e pega a prova, que é o material, tem padrão ouro, né? A imagem do paciente, de onde está alterado. E você vai lá e sapeca uma afasia, dá o carimbo e faz lá a sua rubrica. Por quê? Você está atestando, não, esse paciente tem afasia fulana de tal. Por quê? Porque eu vi no sintoma dele e eu vi aqui na imagem. Seu áudio sumiu para mim. Meu áudio sumiu, gente? Para mim tá normal. Então é o seu, Naila. Então, a afasia é uma alteração que a gente tem que atestar. Nada de hipótese. Tudo com certeza, pelo amor de Deus. Nem tudo, né? Tem coisa que a gente não tem certeza, mas isso não tem como, né? Na casa da afasia, dá para você saber. Né? O paciente, se ele veio para você por uma afasia, ele já fez um exame de imagem. Como é que sabe que ele tem afasia? Por um exame de imagem, gente.
Né? O paciente, muito raro o paciente chegar para a gente, fonoaudiólogo, e ser o primeiro. O paciente, ele teve uma lesão neurológica. Ele foi para o hospital. Ele não vai chegar do nada, tive um acidente de carro, vou ao fono. Não é assim que funciona, né? Nossa, acabei de bater minha cabeça, perdi massa encefálica, vou ao fonoaudiólogo. Não, nós somos ponta. Ele passou em outros profissionais, Bianca ri. Ele passou em outros profissionais antes, ele chegou na gente um pouco depois, né? Por uma questão óbvia mesmo. E aí, já sabe-se que ele tem uma lesão. Eu quero saber onde. Mas eu só pego o exame de imagem dele depois que eu fiz a minha avaliação fonoaudiológica. Eu já sei o que ele tem. A sintomatologia dele está toda batendo com o que ele, né? Com aqui, isso aqui, eu cheguei nesse resultado. E eu vou pegar o exame agora para confirmar que eu entendi o que ele tem. Emília, e se o exame de imagem não bater com o que você viu no consultório? Duas coisas podem acontecer aí. Uma, eu estou completamente errada e não estou avaliando nada direito, já até descarto essa hipótese. Duas, né? A segunda hipótese é que o paciente estava com uma lesão pequena e agora a lesão aumentou e o local da lesão do paciente se expandiu e ele tem agora talvez mais áreas da linguagem afetadas do que antes. Isso já aconteceu comigo. O paciente veio com uma indicação, com um exame de imagem, o exame de imagem não bateu com a minha avaliação, eu devolvi para o neuro, e já tinha passado muito tempo, tá? Porque ele demorou a procurar a fono. Passou muito tempo, o paciente, devolvi para o neuro de novo esse paciente e pedi para o neuro fazer uma reavaliação, porque minha avaliação fonoaudiológica não estava batendo com o exame de imagem do paciente, né? Com o topo diagnóstico. Você pode usar esse nome bonito, né? Não coincidiu com o topo diagnóstico. Muitos demoram para chegar na fono. O que aconteceu? A lesão dele aumentou, né? Ele teve foi um acidente vascular encefálico hemorrágico. Aí o negócio só piorou a situação do paciente. E aí o neuro até ele ligou, né, para mim. Nossa, que diferente. É a primeira vez que eu recebo um paciente da fono. Obrigado por você ter percebido que não sei o quê. Isso é ótimo para a gente. Né? A gente fica lembrado aí pelo neuro, né, por um bom tempo. Porque observou isso. Então, sempre façam esse confronto. E na hora que colocar lá que o paciente tem afasia, se você quiser usar a CID, você pode, e às vezes você deve usar a CID, né? Se o paciente exigir que você use, sabia que seu paciente pode exigir? Pode. Sabia. Se ele precisar que você... Ele pode exigir que você use. Lembra, gente, lembra de uma coisa, que você não precisa prostituir a sua profissão, tá? Você não precisa fazer coisas que você não acredita, você não precisa de nada disso. Agora, existe aquilo que é amparo legal. O que é amparo legal? Resolução. A resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, as resoluções, elas são para nós, fonoaudiólogos, como lei, tá bom? Tem o mesmo poder, tá? Mesmo poder de lei. Assim como para o Conselho Regional de Medicina, as mesmas coisas. Então, as nossas resoluções são as leis das nossas profissões. E aí, quando eu falo que você é obrigado, é porque você é obrigado mesmo. Você pode não atender esse paciente, por exemplo. Não quero atender o senhor. Agora, falar que você não vai colocar a CID é outro, chegou num veredito ali, aí não pode, tá? Então, assim, você pode colocar a sua CID e você pode dar o seu carimbo, a sua assinatura, depois que você faz esse confronto. Então, outra dica que eu quero dar, não deixe de fazer esse confronto entre a sua observação clínica e a lesão que o paciente apresenta. Porque pode ser que você encontre coisas completamente distintas. E aí, eu te pergunto, se o paciente ficou um tempo sob sua supervisão, né, sob seu atendimento, e ele está com uma lesão, a lesão está alterando, está comprometendo mais o seu paciente, e você não encaminhou esse paciente para neuro, a responsabilidade de quem, gente? Da fono. Processo, né?
Com certeza. Vocês não sabem. Eu fiquei no conselho, eu vou falar para vocês. Tem muito fono respondendo processo, tá? Tem uma que tá arrastando até falar que chega, por exemplo. Muito fono respondendo processo. Mas tá certo. Tem mais que responder mesmo. Não presta atenção, né? O negócio passou batido, é uma evolução que você não fez. Álibi, né? A pessoa não estava no álibi para. Como é que fala, gente? Convênio, né? A pessoa não vai. Vocês acham que isso acontece? Né? A pessoa pede o paciente para assinar várias fichinhas como se tivesse ido. E aí o paciente parou o tratamento, só fez 3 sessões, e aí pede do convênio 12 sessões, 20 sessões, né? Porque o paciente já tinha assinado, coloca a data que quiser. Mas não, esse dia que eu estava internado. Não, nesse dia o paciente já tinha morrido. Tem muita gente assim. Muita gente assim. Então a gente eu só faço. Só faço só dou o laudo, tem em todos os lugares. Só dou o laudo quando eu faço o contraponto da minha avaliação sintomatológica com a lesão topodiagnóstica, tá? Pensando em afasia. Claro, né? Ok. E aí eu descrevo tudo que eu fiz nos meus relatórios, né? E a conclusão do meu relatório são se é uma alteração receptiva, se é uma alteração expressiva, e dou o nome e o sobrenome daquela afasia que eu encontrei. Tá bom? Professora, foi nos ensinado, dentro dessa questão da CID, eu, como fono, eu só coloco a CID diante depois que o médico ele deu esse diagnóstico. Se o médico colocou lá que o paciente tem afasia CID e tal, e aí quando eu atendo esse paciente, aí eu posso colocar. Foi assim que foi nos passado. Minha pergunta é, meu paciente veio com ou sem CID independente, eu posso inserir essa CID de acordo com a resolução e ainda me obriga a colocar. É isso? Respira. No caso da afasia, é meio que óbvio que o paciente, por exemplo, né, ela venha nos procurar depois que passou pelo médico, certo? Por uma questão assim, nossa, o que causou a afasia foi um acidente vascular encefálico. Então, esse paciente ele ficou muito mal, teve que passar por um médico e depois veio passar no fonoaudiólogo. Ok. Mas nem todos os casos da inclusão da CID passa por isso. Às vezes, nós somos o primeiro profissional que o paciente busca, não no caso de afasia, mas em outras alterações, às vezes somos os primeiros, né, que o profissional vai buscar, que o profissional, não, desculpa, que o paciente vai buscar. E aí, o que cabe ao fonoaudiólogo? Dentro das suas possibilidades de atuação, e quem me dá a possibilidade de atuação é a lei 6965 de 1981, que fala ali quais são as atribuições do fonoaudiólogo. Então, dentro dessa lei 6965 de 81, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive colocar a CID. Olha, obrigada. Hoje é dia de libertação. A quarta da libertação. Quarta da libertação. É isso mesmo. Da libertação. Campanha, vamos fazer uma campanha. Você pode, né? Você pode, às vezes, e às vezes você é obrigado. Às vezes é obrigada a colocar, né? Então, assim, eu não preciso de um médico para falar para mim, fonoaudióloga, o que eu posso fazer como fonoaudióloga. O doído é quando o fonoaudiólogo diz para você, futura fono, que você não pode fazer. Não, você está sujeita a outro. Isso é assunto, né? Isso é postura
principalmente de pessoas que não tiveram essa autonomia, né, ao longo da sua praxis, assim, não fizeram isso, não tiveram essa experiência de serem os responsáveis, de fato, pelo paciente, de serem, né, o que eu tenho visto é isso, né, são as pessoas que vivem mesmo na periferia, né, na periferia profissional, na periferia do cuidado, da assistência à saúde, etc. Então, estão mais afastados mesmo. Mas não, o paciente, ele é seu, e eu vou falar para vocês que eu sou muito respeitada pelos meus colegas médicos. Gente, eu tenho uma pediatra aqui no Espírito Santo que ela me manda muito paciente, né? E ai, não, você tem que conversar com o fulano, eu vou te mandar, ela me manda áudio, né? Eu vou te mandar uma mensagem do fulano para você conversar com o fulano. E aí, quando você vai ver quem é o fulano, é o neuro de não sei aonde, não sei quem lá. Então, a experiência que eu tenho, a minha experiência é que você é bem-vindo e você é respeitado. Eu participo de um grupo, né, de neuromodulação. Nesse grupo, gente, tem muitos neurologistas, e quando eles fazem perguntas tão bestas, né, e fazem perguntas muito bobas em relação à linguagem e tal, eles têm uma carência de informação, eles querem saber, eles estão interessados em saber. Isso nos dá, e dá para vocês, notoriedade mesmo. Não, vocês dão conta, né? E se eu puder incentivo vocês a tomarem o espaço que é de vocês. Porque, gente, a fonoaudiologia é muito nova, é muito recente. Se a gente não ocupar os espaços que a gente pode e que a gente tem direito por lei, a gente vai perder campo de trabalho. Eu vou falar de uma profissão aqui que eu acho que... Oi? A gente vai ser engolido. A gente vai ser engolido. Sim, vai ser engolido. Tem uma profissão que é maravilhosa, que é linda, que é bela, que é fenomenal, mas que ela está sendo engolida. TO. Mas não tem TO. Por quê? Porque os fisioterapeutas estão querendo pegar a TO para eles também, né? O conselho já é o mesmo. Estão engolindo. A fisioterapia está engolindo a terapia ocupacional. Se a gente não ficar esperto, isso pode acontecer com a fono. Outro dia eu recebi um convite para poder dar aula na pós de fisiatria. Vocês sabem o que é isso? Não, fonoatria. Acho que é fonoatria, né? Fonoatria. Vocês sabem o que é isso? Não. São otorrinos que estão se especializando na fala de crianças. Eita. Porque tem a ver com reabilitação, né? Como, gente? Aí, ok. É foniatria. Isso, eu falei errado. Foniatria, isso mesmo. Eles estão se especializando na fala. Aí veio uma otorrino para mim me perguntar o que eram aqueles símbolos fonéticos. O que é isso aqui? Que eu não estou sabendo o que é, né? Uma fono daqui de Vitória. Falei, são símbolos fonéticos. Ai, porque isso aqui vai cair no módulo lá da foniatria, que não sei o que e tal. Nossa, isso aqui é difícil. Falei, não, muito pelo contrário, é bem fácil. Não é porque eu não estou entendendo nada. Aí, pensa bem, eu deixei passar, né? Falei, tem um livro, dei a ideia dela buscar o livro da Thaís Cristóforo Silva. Gente, pensa comigo. A pessoa não sabe o que é um símbolo. Logo, ela não sabe raciocinar o fonema. Logo, como que ela vai raciocinar, fazer terapia de fala? Como que é? Vocês acham que um médico vai ganhar quanto numa sessão? As pessoas sabendo que o fonoaudiólogo é melhor? Assim, é burrice. Eu achei tão burro. Eu falei, deixa. Brinquei comigo mesma, né? Falei, deixa. Não vai nunca raciocinar o que é um fonema.
não sabe classe de fonema, não sabe ponto articulatório, sabe nada, nada. Nada. Qual seleção de fonema para o paciente com distúrbio fonológico? Começa com qual? Vai para onde? Não tem noção nenhuma, noção nenhuma. E aí temos nós que estudamos muito isso, e aí, não compensa não, para eles não. Não, aí a pessoa vai querer o fonoaudiólogo. E eu ouso dizer que as pessoas que estão fazendo esse curso é mais para colocar no currículo, que na hora da prática não vão dar conta, não sabem, né? Também com fome, sim, até porque comendo trabalho com fome, aí ele pede dinheiro. Não compensa não, nunca compensa, né, para eles. Então eu tô até, depois que ela me perguntou que símbolo era aquele, eu falei, vai render isso não, vai dar caldo isso não. É uma besteira. Ok? Tem alguma dúvida, gente, sobre avaliação, diagnóstico? Até aqui. Não? Terapia, gente. Terapia, a abordagem terapêutica, ela é toda voltada para aquelas lacunas que nós observamos durante a avaliação. Por isso, também, eu incentivo que vocês usem um protocolo. Porque onde o paciente falhou para você chegar naquele diagnóstico são justamente aquelas habilidades que ele precisa desenvolver para ter melhor a sua comunicação. Então, tem protocolos, e eu vou falar do Rio de Janeiro, né, agora. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele é todo fragmentado em seções. Ele é todo seccionado, né? Você vê ali as seções do Rio de Janeiro. Então, você vê exatamente a pontuação que o seu paciente teve e você vai perceber, se a pontuação for ruim, que aquela habilidade específica é que precisa ser desenvolvida com o seu paciente. Ok, Emília, já entendi que é o protocolo que eu uso que vai facilitar, que vai me nortear em relação a por onde, né, quais habilidades eu devo fazer com o meu paciente. Porém, gente, eu tenho duas outras coisas para falar com vocês. Primeiro, esse norte que o protocolo de avaliação te deu não quer dizer que ele contemple todos os níveis, todos os subsistemas linguísticos, tá? Obrigada, querida. Daqui a pouco eu vou encerrar também, tá? Obrigada, Deus te abençoe. Embora eu tenha um protocolo, não quer dizer que que ele me norteie sobre todos os níveis. Então, eu tenho que pensar em avaliar todos os níveis linguísticos. O que são níveis, Emília? São subsistemas. Todo mundo aqui já teve aula comigo, né? São subsistemas. Então, nós temos fonologia ou grafema, né, para escrita, léxico, morfossintaxe, pragmática e discurso. Às vezes, o protocolo não vai te dar essa observação. O que vai te dar essa observação? Provas que você faz com o seu paciente ou atividades que você faz com o seu paciente durante o próprio percurso terapêutico, tá? Deixa eu anotar uma coisa aqui. Outra coisa que você tem que levar em conta na sua intervenção terapêutica são atividades do dia a dia do seu paciente. Então, tentar dialogar toda a sua intervenção terapêutica com hobbies, coisas que seu paciente gosta, coisas que ele está acostumado a fazer, coisas que ele fazia antes. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que o cérebro do seu paciente